Irmãos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar uma aplicação em React.js Full Stack do zero. Essa aplicação não é muito grande, mas ela contém muitos contextos aqui que vai ajudar você a desenvolver várias coisas aí na sua aplicação. Então, como vocês podem ver, eu já estou com a aplicação aberta aqui, que é o que vai ser o nosso desenvolvimento final. E ela tem um formulário básico aqui, que pede o nome, o telefone, o e-mail, data de nascimento. E aqui tem um botão cadastrar. Quando eu clicar em cadastrar, esse cadastro que eu acabei de fazer vai aparecer aqui nessa tabela logo abaixo, me dando também a opção de alterar ou excluir esse usuário. E para isso eu vou estar utilizando o back-end em Node.js e vou estar utilizando o banco de dados Oracle e o front-end vai ser em React. Então, pessoal, tem muito aprendizado legal aqui e eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar aqui. Eu vou criar um novo usuário chamado Edu. Vou colocar aqui um telefone qualquer. Você pode ver que já tem uma máscara aqui. Você pode ver também que se eu tentar cadastrar, tem uma configuração lá para requerer a obrigatoriedade do campo, né? Aqui a gente define. Vou cadastrar um e-mail e vou cadastrar aqui uma data de nascimento. Cadastrar. Então ele aparece aqui esse pop-up, usuário cadastrado com sucesso, e já lista aqui o meu usuário para mim, pessoal. Então eu vou clicar aqui em editar esse novo usuário. Ele carrega aqui nesse componente para mim, que é o componente de cadastro. E aqui eu vou alterar a data de nascimento para 1990. Atualizar. Usuário alterado com sucesso. Como vocês podem ver, já refletiu aqui na tabela também. E por fim, eu vou excluir esse usuário. Prontinho, pessoal, excluiu. Então, é basicamente isso que a gente vai construir nessa aplicação. Tem muito aprendizado aqui, pessoal. Muito aprendizado mesmo. Ela parece simples, né? Mas os conceitos que eu vou estar mostrando aqui vai servir para qualquer tela que você for criar, você vai utilizar esses conceitos, que é o que você vai querer fazer. Inclusão, a seleção, né? Trazer esse usuário, fazer o get lá na API, cadastrar um novo usuário, excluir, alterar e tudo mais. Se esse vídeo for útil para você, se te ajudar, deixa o like aí para você me dar uma moral também. E outra coisa, pessoal, já de antemão, eu vou fazer essa aplicação no banco de dados Oracle, tá? Se você não sabe instalar o Oracle, se você não tem o Oracle aí, eu não vou ensinar isso nesse vídeo, porque eu já ensinei em outro vídeo, então eu vou deixar o card aí aparecendo na tela para você clicar e aprender como fazer a instalação. Então eu estou partindo do pressuposto que você já tem o Oracle instalado aí no seu computador. Mas aí você vai perguntar, pô Eduardo, mas quase ninguém utiliza o Oracle, a gente só utiliza MySQL, Postgres, MongoDB. O que acontece, pessoal? Quando você chega em um ambiente corporativo, a maioria das empresas ou vai utilizar SQL Server ou Oracle. Não vai utilizar outro banco de dados, a maioria das empresas. Então, assim, toma isso, leva isso em consideração, toma isso para você e leva isso como que você está aprendendo uma coisa que todas as empresas querem. Então, quando você coloca no seu currículo lá que você tem experiência em trabalhar com Oracle, você sabe criar, né, uma tabela, uma procedure, uma trigger, sabe se virar, então a empresa já te vê de forma diferente. Então, pensa dessa forma, tá? Não pensa que vai ser mais trabalhoso eu trabalhar com Oracle e tal. Não pensa dessa forma, tá? É gratuito, você não vai pagar nada e você vai ter um aprendizado incrível para colocar aí no seu currículo. Beleza, pessoal? Então vamos lá, para a gente não perder mais tempo. Vamos começar a trabalhar nisso aqui. Vou abrir o VS Code aqui. Pessoal, então aqui é o seguinte, eu tenho duas formas de trabalhar. Eu posso começar desenvolvendo aqui o primeiro front-end ou o back-end. Eu vou optar por desenvolver primeiro o back-end, tá? Então eu vou criar uma pasta aqui, essa pasta que eu tenho na área de trabalho, chamada programação. Eu vou criar uma nova pasta aqui dentro e vou chamar de app simples. Lembrando, pessoal, que todo esse código que eu vou desenvolver tá no GitHub e o link tá aí na descrição do vídeo. Então você pode estar tirando suas dúvidas, comparando, copiando, fazendo o que você quiser. Vou criei aqui uma pasta app simples. Dentro dessa pasta eu vou criar back-end e vou criar outra pasta chamada front-end. Dentro dessa pasta back-end eu vou acessar essa pasta aqui, botão direito em cima da pasta back-end, open, né, no terminal integrado. Abrir um terminal integrado. Beleza. Já estou com a parte do back-end aberta aqui. Qual o primeiro comando que a gente vai precisar fazer? npm init. Beleza, ele está perguntando ali qual é o nome do meu projeto. Eu vou descrever um nome aqui. App simples. A versão. Vou só dando enter aqui, pessoal. Enter.
precisa preencher essas informações, não. Dá um yes aqui no final e tá tudo certo. Criou aqui para mim, pessoal, package.json, é meu arquivo de configuração. Aqui eu vou criar um script de inicialização quando eu quiser iniciar o meu projeto. Então, vou botar aqui start. E o que o meu script de inicialização vai fazer? Ele vai rodar esse comando, nodemon index.js. Aí você vai falar, mas eu não tenho o arquivo index. A gente vai criar agora. Fica tranquilo. Eu vou criar dentro da pasta front-end, da pasta back-end, um arquivo index.js. E agora, pessoal, antes de começar a configuração no meu arquivo index, eu vou instalar algumas bibliotecas aqui para me ajudar nesse desenvolvimento. Então, a primeira biblioteca aqui que eu vou instalar, npm nodemon. Essa biblioteca serve para atualizar em tempo real qualquer atualização que você fizer no código. Então, seu código está em execução, mas aí você precisou fazer uma alteração de qualquer coisa dentro do seu back-end. Você não vai precisar parar a sua aplicação e iniciar de novo. Essa nodemon já vai identificar que houve uma alteração em um dos arquivos e vai reiniciar a aplicação automaticamente. Tá. A segunda biblioteca que a gente vai precisar é o Express. A próxima biblioteca que a gente vai utilizar é o OracleDB. A próxima biblioteca que a gente vai precisar, pessoal, é o Cors. Ele vai permitir que requisições fora do nosso ambiente possam fazer requisições para a nossa API. Agora eu vou instalar, por último, o .env. Esse .env vai nos ajudar a trabalhar com as variáveis de ambiente ali, tá, pessoal? Agora vamos confirmar aqui, só no package.json, se realmente foram instaladas nossas dependências. Cors, .env, Express, nodemon, OracleDB. O meu arquivo index já está criado. O meu start. Então, quando eu fizer aqui, ó, npm start. Quando eu fizer esse comando, ele vai fazer esse comando aqui para mim. Ele vai executar esse comando. Eu vou entrar no meu arquivo index para a gente começar a configuração dele. Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no arquivo index.js é chamar a biblioteca express. Então, eu vou criar uma variável aqui, const express é igual require express. A segunda biblioteca que a gente vai chamar é a cors. Const, criei o express, criei o cors. Agora eu vou iniciar a minha variável express criando a minha aplicação. Const app é igual a express, passando aqui a variável express. Agora que eu criei a minha variável app, eu vou dizer que app vai usar app use, passando aqui o cors, e também app use, passando aqui o express.json. Então eu vou iniciar a minha API, app.listen. Aí o que eu estou configurando aqui? Eu estou falando que a minha aplicação vai ouvir ou vai escutar na porta 3001, porque a 3000 eu vou utilizar para o front-end. E aí, quando ele tentar escutar na porta 3001, ele vai me retornar uma callback dizendo se deu certo ou não. Beleza, pessoal? Eu coloquei esse parâmetro fixo, né, que foi a porta, mas o ideal aqui seria colocar a porta em uma variável de ambiente. Como a gente está fazendo uma aplicação rápida, eu não vou me preocupar com isso nesse momento. Então, pessoal, a minha API já está configurada e eu acredito que se eu der o comando aqui agora npm start, ela já vai iniciar com aquela mensagem de serviço iniciado na porta 3001. Beleza, pessoal, iniciou meu serviço e aqui o firewall do Windows está pedindo uma permissão para poder essa aplicação do Node acessar, ter acesso aí às minhas redes. Então eu vou clicar aqui em permitir acesso. Beleza, está aqui já iniciado. Eu não tenho como fazer uma configuração de teste porque eu não tenho nenhuma rota servindo algum dado para eu chamar lá no navegador ou até mesmo no Postman. Então vamos criar essas rotas aí. Pessoal, aqui na minha pasta backend eu vou criar dentro dela
duas pastas, uma pasta chamada API e outra pasta chamada Database. Dentro dessa pasta API eu vou criar dois arquivos, um API chamado API routes.js e outro arquivo chamado validations. Então, já tenho meus dois arquivos aqui, um de validação e um das minhas rotas de API. Eu vou começar configurando esse arquivo de API routes. Então, pessoal, para iniciar a configuração, eu vou precisar importar o Express. Vou precisar importar o router. Pessoal, com essas duas importações, eu vou precisar de outros depois, mas só com essas duas já é possível, então, fazer a minha primeira chamada de teste na API. Vou criar uma rota servindo uma frase qualquer, um get aqui, só para que a gente consiga testar se a nossa API está funcionando. Então, beleza, pessoal. Eu criei aqui a minha primeira rota dentro do arquivo API routes e eu precisei chamar o router aqui, servindo a função get, né? Então, eu estou dizendo aqui que essa API ela vai servir as requisições que foram do método get e no /teste, que é esse o endereço da minha URL. Assim que essa rota for acessada, a minha aplicação vai rodar uma função assíncrona, uma iron function aqui, assíncrona, que ela vai receber dois parâmetros, uma requisição, ela vai ter uma requisição e uma resposta. Aqui eu coloquei um console log para aparecer aqui para a gente, rota acessada com sucesso, e o res.send, que é o que eu vou enviar na resposta dessa requisição, que quem tiver consumindo essa API vai receber essa resposta aqui lá no navegador. Então aqui no final, pessoal, eu só vou precisar exportar as minhas rotas. Eu exportei essa rota, mas aqui eu vou ter outras rotas e eu vou exportar todas elas e deixá-las disponíveis lá no meu index.js. Então eu vou acessar o meu index.js e vou carregar o meu arquivo de API routes aqui dentro, para que eu possa utilizar na minha aplicação. E agora, pessoal, eu preciso dizer a minha aplicação para ela utilizar esse API routes aqui. Então, eu vou colocar aqui um app use. Aqui eu vou passar uma rota pré-definida, /API. Então, beleza. Sempre que a minha API for chamada com /API, tiver o /API dentro dela, ela vai direcionar a requisição para esse API routes. E dentro desse API routes, o restante da URL vai ser verificado se existe aqui dentro. Por exemplo, se não chamar /teste, não tem para onde direcionar. Mas se chamar o /teste, vai cair aqui dentro da nossa instrução. Então, agora eu já consigo fazer a minha primeira requisição para essa API, porque ela já está toda montada e já está iniciada aqui na porta 3001. Então, eu vou abrir aqui o meu navegador. Eu vou digitar aqui localhost 2.3001 /. Eu vou forçar um erro aqui, mas eu já vou explicar a vocês. /teste. Vai ver que isso aqui não vai dar certo. Por quê? Porque eu não tenho nada configurado em /teste, pessoal. Eu tenho uma configuração antes aqui que é /API. Só depois do /API que é o /teste. Então, eu vou colocar /API /teste. Agora, na teoria, teria que funcionar. Então, aqui, pessoal, deu certo. Ó. Ela me retornou aqui, deu certo. Como que eu faria? Você deve estar... Talvez você queira saber como que eu faço para não ter isso aqui. Não quero, só quero isso aqui. Para você fazer isso, aí você teria que remover isso aqui e deixar só o /. E provavelmente essa requisição aqui já vai funcionar. Então, é exatamente isso. Eu vou deixar com /API, que é o modelo que a maioria dos endpoints utilizam. Você coloca o /API e depois o restante da URL. Então, pessoal, o nosso primeiro teste já deu certo. Nossa API está funcionando. Criei um arquivo de rotas. Nesse arquivo de rotas que eu vou colocar o get, o put, o delete e o post para fazer as 4 operações. E as próximas etapas agora é criar a tabela no banco de dados
e depois fazer a conexão do JavaScript com o banco de dados utilizando a biblioteca OracleDB, e eu vou mostrar a vocês como fazer isso. Pessoal, antes de mais nada, tem duas formas de você criar a tabela no banco de dados. Você pode criar diretamente pela sua aplicação. Então seria assim, primeiro eu faço a conexão com o banco de dados pelo JavaScript, e dentro do meu JavaScript eu crio lá, por exemplo, um arquivo createdatabase.js. Dentro desse arquivo eu vou colocar ali as minhas criações do banco. Então eu posso colocar a criação de trigger, procedure, tabela, qualquer coisa que eu quiser. E aí quando eu executar esse arquivo, todos esses comandos vão ser executados, e através da biblioteca OracleDB, o banco de dados vai entender esses comandos e vai criar esses objetos lá no banco, entendeu? E a outra forma que eu tenho de fazer, é acessar o próprio banco de dados pelo gerenciador e tá executando esses comandos, que é assim que eu vou fazer dessa vez. Nos próximos vídeos, pessoal, eu pretendo fazer pelo JavaScript, o JavaScript fazendo tudo, mas dessa vez eu vou fazer diretamente pelo gerenciador do banco de dados. Então, nesse momento aqui, se você não tem o Oracle, se você não sabe instalar, se você não sabe como fazer um comando lá de criação de tabela, recomendo você assistir meu vídeo que vai aparecer aí na tela para você, que é onde eu ensinei a fazer toda essa instalação do Oracle e configuração. Então, beleza. Então, eu vou mostrar aqui para vocês já abrindo o SQL Developer. Vou acessar aqui minha área de trabalho. SQL Developer. Vou criar uma tabela pessoa para a gente fazer essa integração aqui de forma simples. Então, pessoal, após abrir aqui o SQL Developer, o gerenciador do banco de dados, como vocês podem ver, eu tenho duas conexões, a ADM e o First App, que eu criei lá no outro vídeo que eu fiz. Então, eu vou utilizar essa conexão First App, clicar com o botão direito, conectar. Ele vai pedir a senha, é a mesma do nome do usuário. Pessoal, se porventura apresentar qualquer erro para vocês nesse momento aqui de fazer a conexão do banco, se certifique de que os serviços do Oracle estão em execução. Eu vou mostrar para vocês quais são. Esses 3 serviços aqui, ó, eles precisam estar em execução no seu computador. Esses 3 aqui, tá? Então faça essa verificação. Se algum deles não tiver em execução, inicie o serviço e tente conectar novamente aí no Oracle, beleza? Eu já estou aqui no SQL Developer e eu vou pegar o script aqui para criar a tabela pessoa, que é a que a gente vai utilizar. Já copiei o script, vou colar aqui. Então, pessoal, esse aqui é o script para criação da tabela pessoa. Estou criando aqui 7 colunas, que é ID, nome, telefone. Perdão, 6 colunas. ID, nome, telefone, e-mail, data de nascimento e data de cadastro. Meu ID é um número, ele será gerado automaticamente e será o identificador da minha tabela. Então, não vai ter ID repetido. Nome, vai achar 100. Telefone, e-mail, também tudo vai achar. Data de nascimento do tipo date. Data de cadastro vai ser um date e por default ele será preenchido automaticamente com o sys timestamp. Então não vai precisar você preencher nem o ID e nem o data de cadastro. Então eu vou rodar esse comando aqui, Ctrl Enter. Beleza, tabela pessoa criada. Vou dar um select aqui só para confirmar se é isso mesmo. Está criada. Ok, já foi criada e não tem nenhum registro nela. Beleza, pessoal. Então, com a minha tabela já criada, eu vou lá para as configurações do JavaScript para a gente fazer a conexão e a gente conseguir fazer a nossa primeira inserção de registro, o nosso primeiro get, put e o delete também. Então, vamos lá. Pessoal, dentro da parte da database, eu vou criar um arquivo chamado Oracle Connection.js. Esse arquivo será utilizado para fazermos as nossas configurações de conexão com o Oracle. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é chamar a biblioteca do Oracle. Eu vou criar uma variável aqui, uma constante chamada config. Ela vai ser um objeto e eu vou passar aqui os parâmetros de usuário, senha e a URL do banco, para depois passar para uma função do OracleDB e fazer a conexão. E eu vou colocar esses parâmetros em uma variável de ambiente para ficar separado esses dados sensíveis do nosso dos nossos arquivos de configuração. Então, vou colocar aqui process.env.user. Para isso, eu vou precisar criar aqui também no meu diretório backend um arquivo chamado .env
aonde dentro desse arquivo eu vou colocar esses parâmetros aqui, user, password e database URL. Então vamos lá, qual que é o meu usuário do banco, pessoal? Como eu tinha anotado na última aula que a gente fez, é o First App. A senha também é First App e o database URL é esse aqui, localhost 2.1521 e o nome do serviço. Então, as minhas variáveis de ambiente já estão criadas e a minha conexão eu já estou trazendo e carregando elas aqui. Só que eu vou precisar do meu .env, vou precisar chamar ele aqui. Beleza, feito isso, agora eu vou criar uma função assíncrona, passando essa constante config e depois eu vou exportar essa função para que outros módulos do meu sistema consigam utilizar. Vou criar aqui uma constante connection que vai receber a biblioteca OracleDB, chamando a função getConnection. E aqui no getConnection eu vou ter que passar a minha constante de configuração, que é a config que eu criei aqui em cima. A minha variável aqui, conexão, já está com a conexão do Oracle aqui. E eu vou retornar essa variável connection. Agora eu vou dar um module.exports, exportando a minha variável connection e exportando a biblioteca OracleDB, porque eu vou precisar dela lá também, nos outros módulos. Então aqui finalizamos o nosso arquivo de configuração com o banco e a gente já vai conseguir utilizar esse arquivo todo e essas configurações lá no arquivo API Routes ou API Routes. Beleza? Então vamos voltar para a nossa configuração desse arquivo aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é carregar o meu arquivo de configuração aqui dentro. Então, pessoal, agora eu já posso utilizar a minha connection aqui, que é a minha variável de conexão com o banco, e a biblioteca OracleDB, que é para transformar os resultados em array de objetos. Connection is not defined, deu um erro aqui quando a gente foi salvar, é porque não é para exportar a conexão, eu exportei errado aqui, pessoal, no meu arquivo. Não é a conexão, é a função getConnection, que quando eu chamar essa função, aí ela vai executar esse bloco e vai me retornar a conexão. Então, corrigindo aqui, né, eu vou exportar o getConnection aqui no meu módulo export. Então, aqui no API Routes, eu vou pegar aqui o getConnection, beleza, e provavelmente não vai dar mais o erro. Prontinho, já está funcionando a nossa API de novo. Pessoal, eu ia começar utilizando aqui o método get para servir os dados do banco lá no front-end. Só que, como eu não tenho usuário nenhum ainda, então faz mais sentido eu fazer primeiro o método post, que é para a gente inserir um novo usuário. Então eu vou deixar esse router get aqui do jeito que está nesse momento e depois a gente vem aqui e altera ele, tá bom? Então vamos criar aqui o nosso primeiro método post para a gente inserir o usuário na tabela pessoa. Então eu vou colocar aqui um router. Beleza, então aqui eu vou começar o desenvolvimento da minha API. Então a primeira configuração que a gente vai fazer é pegar todos os dados do corpo da requisição. Então todos os dados da minha tabela. Quais são os dados da minha tabela? Nome, telefone, data de nascimento, e-mail e etc. Então vou precisar pegar esses dados do corpo da requisição, que vai vir lá do formulário front-end, para começar a tratar esses dados. De que forma? Por exemplo, eu posso validar se um campo veio vazio ou não. Se veio vazio, eu já retorno lá para o back-end informando, ó, esse campo está vazio, resolve aí primeiro e depois você manda para cá de novo. Mais ou menos isso. Eu não deixo prosseguir para entrar dados inválidos no meu banco de dados. Isso é o que a gente precisa fazer, né? Nos certificar de que os dados estão corretos. Então eu vou criar uma const aqui. Então, criando essa constante aqui, quais variáveis que virão lá do meu front-end para que eu possa pegá-las aqui? Virá o nome, telefone, e-mail, data de nascimento. Beleza. E agora, o que é o ideal a gente fazer? Verificar se todas essas variáveis aqui estão preenchidas. Para isso, eu vou criar dentro desse arquivo aqui, validation, uma função para fazer isso para mim, para fazer essas verificações. E aí eu vou chamar esse arquivo validation aqui dentro
e vou chamar a minha função aqui passando todos esses campos. E ela vai validar para mim se todos eles estão preenchidos ou não. Então vamos lá para o nosso arquivo validation.js e vamos desenvolvê-lo aqui. Então eu vou criar uma função exists ou erro. Essa função ela vai receber dois parâmetros. Primeiro é o valor que eu estou querendo validar e a minha mensagem de erro, que eu vou definir qual será a mensagem de erro para retornar lá para o front-end. Então a primeira verificação que eu vou fazer é se o value for false, eu vou lançar um erro. E que erro será esse? É o erro que eu defini na minha mensagem. Vocês já vão entender melhor quando eu levar esse código aqui lá para o meu arquivo de API routes e fizer as tratativas nele. A segunda validação que a gente vai fazer, eu vou querer validar se esse valor que eu inseri ali, que eu estou validando, se é um array. Então eu vou utilizar a função array.isArray, ou array, né? Passando o meu value aqui dentro. E se for um array, eu vou validar se ele está nulo, se ele é igual a zero, o tamanho dele. Então o que eu quero dizer com essa linha? Eu quero dizer se essas duas condições aqui forem verdadeiras, eu vou lançar uma mensagem de erro aqui, que é o parâmetro que eu vou colocar. Então eu estou verificando se o valor aqui que eu inseri é um array, e se esse array tem um tamanho zero, se ele está vazio. Então a minha terceira validação, eu quero validar agora se esse valor que eu inseri, se ele é uma string. Então type of value é igual a string, e quero verificar se ela contém espaços em branco, só espaços em branco. Se isso for verdade, eu também vou lançar uma mensagem de erro. Beleza, pessoal, finalizado aqui as nossas 3 validações, e agora eu vou ter que exportar essa função para que eu consiga utilizá-la em outro arquivo do JavaScript, que eu consigo utilizar lá em outro componente. Então, eu vou exportar aqui a minha função, e agora eu já consigo utilizá-la em outro componente. Voltando aqui para o API Routes, ou API Routes, eu vou fazer a chamada dessa função aqui. Primeiro eu vou colocar aqui, né? Já fiz a chamada dela, então já posso utilizá-la aqui no meu sistema. Então eu vou utilizar aqui um bloco try_catch, onde eu vou chamar essa função passando a minha variável. E se essa variável não existir, eu vou lançar uma mensagem lá para o meu front-end, que no caso aqui é o nome não foi informado. Vou copiar e vou colocar todos os outros campos. Toda vez que a requisição vier do front-end e ela vier com algum desses campos aqui vazio, o meu back-end ele não vai processar isso e enviar para o banco. Ele vai retornar para o front-end informando, esses campos aqui vieram inválidos. Tá? Não foi informado, então não vou prosseguir. Qualquer chamada dessa daqui que retornar um erro, ele vai cair aqui no meu bloco catch, e aí eu vou poder responder lá no meu front-end. Essa variável erro aqui eu vou renomeá-la para msg, de mensagem, e eu vou retornar res.status igual a 400, que é o status dessa requisição, .send. Eu vou estar enviando lá para o front-end a minha mensagem, e isso vai estar aparecendo na tela lá para o usuário. Então, essa aqui é a primeira validação que a gente vai fazer nessa requisição aqui post, e também vamos fazê-la para o put, depois que nós formos fazer. Então, validei os meus campos. Qual o próximo passo que eu preciso fazer aqui? Eu vou precisar fazer a chamada no banco. Então, para isso, eu vou criar uma variável aqui chamada com. Vou iniciar um bloco try_catch. Então, eu estou chamando minha função getConnection. O resultado dela eu vou armazenar na minha variável com, que eu criei aqui em cima. Então, aqui eu vou criar uma variável chamada result. Ela vai receber o com.execute, passando 3 parâmetros: o select, as variáveis e a forma de retorno. Só que como eu não vou ter a forma de retorno, eu só vou passar
o meu select e as variáveis de entrada para esse select. Então, o que eu quero fazer aqui nessa execução? Eu quero inserir, tá errado aqui, desculpa. Insert int pessoa. O nome da minha tabela lá do banco Oracle é a pessoa que a gente criou. Então eu vou querer inserir os dados nos campos nome. Aqui eu vou colocar um values, passando os parâmetros. Então o meu nome, ele vai vir na primeira posição. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 2.3, 2.4. Bom, eu já fiz o meu script de inserção e agora eu preciso passar aqui, dar uma vírgula aqui, passar o segundo parâmetro para a função execute. Então eu vou passar aqui o meu array de variáveis. Então o que eu tenho aqui vou quebrar aqui a linha para ficar mais legível. Poderia até quebrar assim. Então eu tenho o primeiro parâmetro e eu tenho o segundo, que é o meu array de variáveis. Então, o valor 1. O valor 1 aqui corresponde ao nome, a primeira variável desse array, o 2, telefone, 3 e-mail, 4, data de nascimento. Finalizei aqui a minha instrução. Acabou que faltou aqui o wait. Pessoal, depois de rodar essa instrução, a minha variável result, ela vai ter os resultados desse comando. Uma das propriedades que ela vai passar a ter é a nossa verificação se o comando deu certo ou não. Então, eu vou fazer um if result. Essa propriedade aqui, se ela for true, é porque o comando deu certo. Teve linhas que foram afetadas e foram inseridas no banco. Então, se isso aconteceu, eu quero commitar essa transação. Então, vou commitar essa linha que eu acabei de inserir e vou também retornar lá para o front-end que isso deu certo. Então, res.status 201. Beleza, pessoal. Aqui é o que eu preciso para fazer a inserção no meu primeiro usuário no banco. Caso essa execução venha dar algum erro, ela vai cair aqui no meu bloco cat e eu vou dar aqui um console. Quero ver esse erro no console e eu também vou retornar lá para a aplicação front-end que apresentou erro. Então vou retornar aqui um status 500, erro no servidor, e eu vou enviar esse erro para lá. Só que aqui não vai ser o send, vai ser o JSON. res.status 500.json, passando aqui a minha variável erro que foi emitida aqui pelo cat. Vou salvar aqui. Por fim, pessoal, eu vou finalizar esse bloco checando se a minha conexão ela está ativa, e se tiver eu vou fechar essa conexão. E já está tudo certo. Pessoal, então acabamos de finalizar aqui o nosso método post. Ele vai receber uma requisição e ele tem o objetivo de inserir esse usuário no banco. Eu vou fazer um teste com vocês aqui utilizando o Postman, na nossa API. Eu vou fazer um post aqui no http localhost 3001 API usuários. Aqui em headers eu vou colocar um content type application JSON. Aqui em body eu vou clicar aqui em how, selecionar how, depois eu vou colocar aqui JSON, vou abrir e fechar um objeto, né, chaves, vou colocar aqui os nomes lá que eu estou esperando, né, as minhas informações, que é nome, 2 pontos, vou colocar aqui edu, nome, telefone, e-mail, e data de nascimento. Data de nascimento. Eu acho que o telefone eu não preciso nem colocar como uma string. Vamos ver se funciona.
Então, beleza, pessoal, já formei meu objeto aqui passando os dados, nome, telefone, e-mail, data de nascimento. Vou clicar aqui em enviar e ele me retornou aqui, ó, 201. Então, provavelmente foi criado o nosso usuário lá no banco. Eu vou acessar aqui o SQL Developer, vou dar um select aqui, asterisco from pessoa, Ctrl Enter. Tá lá, pessoal, o usuário já foi inserido com sucesso. Então, a nossa URL está funcionando. Agora eu vou fazer um teste com vocês. Eu vou tirar um desses campos aqui e verificar se a nossa função está funcionando. Vou tirar aqui o Edu. Então eu estou enviando um novo post, um novo usuário para cadastro, só que esse novo usuário está sem nome. Eu vou clicar aqui em Send. O nome não foi encontrado, que foi exatamente o que a gente definiu aqui, ó, nessa função. O nome não foi informado. O nome não foi informado, tá certo? Tá certinho, não foi informado. Beleza, pessoal? Então, nossa primeira API aqui, a post em barra usuários, na URL barra usuários, está funcionando. E agora a gente vai fazer... agora a gente já pode fazer o get, né? Que é para pegar esse usuário lá do banco. Beleza? Então vamos nessa. Então, pessoal, retomando, eu já criei uma rota aqui para inserir os usuários, que é o post. Agora eu vou implementar essa rota get aqui, que a gente já consegue fazer o teste com ela, que eu já tenho até um usuário cadastrado, que a gente fez um teste lá no Postman. Então, eu vou copiar o código aqui, vou colar o código da minha rota já implementada do get. Então, o que eu tenho aqui? O router.get em barra usuários, passando aqui uma função assíncrona. E aqui eu já inicio criando uma variável de conexão, ela ainda não está recebendo nada. Inicio um bloco try-catch. E aqui, essa variável que eu criei de conexão, eu chamo a minha conexão, e agora eu já posso fazer select no banco. E aqui eu passei o meu select para ela. Meu select é todas as colunas da tabela pessoa, ID, nome, telefone, e-mail, char. Então aqui, o que eu estou fazendo de diferente aqui, né? O meu select, só estou convertendo aqui to char, data de nascimento, que eu quero que essa data venha no formato dia, mês e ano. Só isso. E a minha data de cadastro, eu quero que ela tenha o dia, mês e ano, só que eu quero a hora, o minuto e o segundo também. E aqui eu estou ordenando os meus registros por data de cadastro, ou seja, aqui quem se cadastrou primeiro, quem se cadastrou por último, vai aparecer em primeiro, na parte superior da minha lista. Então eu estou pegando aqui, criando uma variável, criando uma constante result, que ela vai receber a conexão, executando esse select aqui que eu criei. Então, executando o select, aqui como eu não estou passando parâmetro para o meu select, não tem entrada de bind aqui, então fica um array vazio, e eu estou pedindo para ele me devolver no formato de objetos. E aqui eu estou pegando essa resposta e enviando lá para o meu front-end, o result.house. Estou enviando essa consulta toda para o meu front-end. E se não der certo, eu estou pedindo para mostrar o erro para mim no console e enviar lá para o front-end também uma mensagem de erro. E aqui, por fim, estou finalizando minha conexão aqui. Se a conexão estiver aberta ainda, então eu quero finalizar minha conexão. Então, beleza, pessoal. Vou salvar aqui, vou fazer um teste aqui no Postman. Agora eu estou na rota aqui o post que a gente fez por último. Vou criar uma nova aba aqui. Vou fazer um get na URL, na http // já está aqui, usuários. E aqui, pessoal, não tem parâmetro de entrada. Tá? É só uma requisição nessa URL, não precisa de parâmetro de entrada. Eu vou clicar aqui para enviar. E ele já traz aqui para mim o meu usuário que eu criei lá no insert anterior. Então eu tenho o ID, o nome, o telefone, e-mail, data de nascimento, data de cadastro, tudo certinho como a gente queria que tivesse mesmo. Então vamos voltar aqui no código e agora a gente vai desenvolver a rota de alteração de usuário, que é o put, o método put aqui. Então aqui na parte inferior eu vou colar o código aqui. Então a minha rota de alteração é essa daqui, pessoal. Vou mostrar para vocês, vou tentar explicar para vocês aqui o passo a passo da configuração dela. Então eu tenho router.put, essa conexão aqui, essa URL vai aceitar esse tipo aqui de método. Então eu tenho a URL usuários, passando aqui um parâmetro, tá vendo que tem esses dois pontos, ID. Essa rota está esperando o ID do registro do usuário que será alterado. Então eu tenho que passar via parâmetro ID e também vou passar o corpo da requisição
Estou esperando aqui no corpo da requisição o nome, o telefone, o e-mail e data de nascimento, porque se eu vou fazer uma alteração, eu tenho que dizer o que eu vou alterar, né? E o que vai ficar mantido no sistema. Então, eu crio aqui inicialmente o ID, pedindo o rec.parâmetros. Lembra, pessoal, que esse rec aqui vem da requisição. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu quero o ID que está nos parâmetros da minha requisição. É isso que eu estou dizendo aqui. E estou pegando esse ID do parâmetro da requisição, estou salvando aqui no ID. E aqui do meu body, que é o corpo da requisição, eu estou pegando a data de nascimento, e-mail, telefone e o nome. Estou utilizando aqui um bloco try-catch, utilizando a nossa função de validação para verificar se algum dos usuários aqui veio nulo. Perdão. Para verificar se algum dos campos vieram nulo, vieram vazios. E aí, se veio vazio, já devolvo uma mensagem lá dizendo que esse campo não pode estar vazio. Beleza? Então, eu vou criar aqui minha variável de conexão, letCon. Entro no bloco try-catch, inicio a minha conexão, crio uma constante result, recebendo conexão e executando o update lá no meu banco. Então, eu vou executar aqui um update pessoa, setando o nome, é igual a minha byte 1 aqui, que é o nome. Telefone vai receber o 2, que é esse telefone. E-mail vai receber o 3. Data de nascimento vai receber aqui o parâmetro 4. Onde o ID é igual o 2.5 aqui, né? Que é esse ID aqui, que é o que eu salvei aqui em cima. Então, beleza, pessoal. Já estou executando aqui o meu comando. E aí eu vou pegar o resultado aqui desse result, vou verificar se alguma linha foi afetada. Se a quantidade de linhas afetadas foi igual a 0, eu devolvo uma mensagem para o front-end dizendo registro não encontrado. E se não, eu vou comitar minha transação, né, porque foi encontrado registros foram alterados no banco. E aqui embaixo eu vou devolver uma resposta para o meu front-end, que é um status 200, que deu certo, e um JSON informando a mensagem aqui, registro atualizado com sucesso. E caso esse bloco try aqui dê algum erro nessa parte aqui, ele vai cair aqui no catch, eu vou mostrar o erro aqui no console, e eu vou enviar o erro também lá para o front-end. E finalizando esse bloco, eu vou fechar a minha conexão. Você vê que tem um padrão aqui, né, pessoal? Inclusive, pessoal, você vê que eu fiz um método diferente aqui para o put, né, e para o post, sendo que eu poderia utilizar essa função aqui, o post, eu poderia utilizá-la para fazer a alteração desse usuário também. Porque eu poderia verificar aqui se o método post recebeu o parâmetro ID. E se tiver ID, eu entendo que esse usuário já existe e essa requisição é para fazer uma alteração. Poderia fazer dessa forma também. Então, pessoal, o método put aqui concluído. Vamos fazer um teste com ele. Então, vamos lá. Vou salvar aqui minha API routes. Vou aqui no Postman. Vou criar aqui uma nova aba. Vou entrar com o URL. Já está aqui. Só que aqui, pessoal, em usuários, eu não posso passar só isso. Eu tenho que passar um parâmetro e esse parâmetro vai pela URL. Então, eu vou dar aqui um barra, 2 pontos. Então, no caso aqui, eu não coloco 2 pontos e alguma coisa, né? Eu só coloco o ID que eu quero fazer a alteração. Então, eu vou colocar aqui o ID 1. E aqui, eu vou vir no body da requisição. Vou clicar aqui em How. Vou selecionar JSON. E aqui eu vou passar o que eu vou inserir de diferente para esse usuário, né? Então, eu vou abrir aqui um objeto. Deixa eu só voltar aqui na minha requisição, o post que eu fiz anteriormente. Ó, vou voltar aqui para o put. Aí, esqueci de alterar aqui, put. E aqui, esse JSON aqui, pessoal, foi o que eu passei originalmente na inserção do usuário. E agora eu vou passar novamente, agora o que eu quero alterar. Então, o nome, eu enviei o nome aqui, ó, porque agora eu apaguei para fazer o teste da validação da função. Eu vou passar aqui o nome Dudu. O telefone vai ser 123. Tá bom. Aí, antes de fazer essa alteração, eu só vou confirmar como que está no banco. Então, eu vou utilizar aqui a API do get. Ó, no banco está assim, ó, ID 1, nome Edu, e o telefone, esse telefone aqui. Então, aqui eu já estou alterando Dudu e o telefone eu estou alterando para 1123. Então, vamos lá, vamos executar isso daqui.
Recebi um status 400 bad request. Vamos ver se o meu código aqui diz se aconteceu alguma coisa de errado. Aqui não tem nada de errado. Ele está caindo aqui nesse try e eu não sei se ele está vindo para cá. Ó. Provavelmente ele está caindo aqui no cat. E eu não sei o motivo. Então eu vou dar um console log aqui, pedindo para ele exibir uma mensagem aqui para mim, se houver alguma mensagem. Vou apagar isso daqui, salvar e vou fazer requisição novamente. Pessoal, olhando esse log de erro aqui, ele está dizendo que a variável aqui não existe. E realmente eu encontrei que está errado. Ó. Eu vou copiar ela aqui. Aqui tá faltando um i aqui, ó. Eu vou substituir aqui, que é a forma certa. E vou substituir aqui também. E vou substituir lá no meu arquivo de validation. Pronto, agora tá certinho, pessoal. Vou voltar aqui na minha API de rota. Aqui no método put. E eu vou reiniciar não, né, que ele já reiniciou sozinho. Vou fazer um novo teste aqui de chamada no Postman. Para minha rota put, pegando esse usuário de ID 1 e alterando o nome dele de Edu, que é o que está agora. Eu vou fazer novamente uma chamada aqui. Edu, e eu vou alterar para Dudu. Então vou enviar. Registro atualizado com sucesso. Eu vou fazer uma nova requisição aqui na minha API do método get, ó, e ele já alterou aqui para mim o nome e o telefone. Então, o nosso método put também está atualizado e está trazendo os dados da maneira correta, como a gente espera. Então, pessoal, agora nós vamos trazer o próximo método, que é o delete. Vou colar aqui também o código. Então, já colei esse método aqui, eu tenho route delete na URL usuários /2.id, chamando uma função assíncrona, recebendo o request e o response. E aqui eu pego o ID no parâmetro da requisição, rec.parameters.id, inicio uma variável chamada com, entro no bloco try-catch, e aqui eu pego essa variável com, chamo a minha função de conexão, e agora eu posso utilizar essa função para chamar essa variável com, para fazer uma execução lá no meu banco de dados, aonde eu chamo essa função aqui execute, chamando delete from pessoa, onde o ID é igual o ID que eu estou recebendo aqui em cima no parâmetro da requisição. Esse resultado todo eu vou salvar na minha constante result. Se tiver alguma linha que for afetada, perdão, aqui no caso se não foi afetada, né? Se não teve nenhuma linha afetada, então registro não encontrado. E se não, eu quero fazer um commit aqui nessa transação e eu quero retornar para o front-end status 200, passando o registro removido com sucesso. Beleza? E aqui no caso o meu bloco cat, ele vai lançar no console para mim o erro, caso aconteça algum erro. E também eu vou retornar lá para o meu front-end, aqui retornando status 500 e o erro aqui. E finalizando aqui eu vou fechar a minha conexão. Por fim eu vou encerrar minha conexão. Então eu já posso fazer esse teste aqui no Postman. Eu vou chamar aqui, criar uma nova aba, método delete. Vou colocar o caminho aqui. Então a rota vai ser localhost 2.3.1 /API /usuários /ID do usuário, que no caso aqui é 1, que é o único usuário que eu tenho. Ele não espera nada como parâmetro, né? Nem no body da requisição. Então é somente isso, só colocar o URL e dar um send. Registro removido com sucesso. Agora eu vou na minha API aqui do get para fazer a consulta e vou consultar e na teoria não tem que me trazer usuário nenhum. Beleza, trouxe aqui para mim um array vazio e está tudo funcionando. Então, pessoal, dando uma reanalisada aqui, a nossa API já está pronta. Vou fechar aqui para a gente dar um overview nela. Então, a nossa API utiliza as bibliotecas aqui, Chorus, .env, Express, NodeMon, OracleDB para fazer conexão do banco. Beleza. O meu index, eu tenho aqui o Express, chamando aqui a biblioteca. Tenho o Chorus para permitir requisições externas. Tenho o API Routes, que vai responder nas rotas das requisições, né, que foram feitas, que forem realizadas, forem feitas. Então, aqui eu crio a minha aplicação. Aqui eu digo o que a minha aplicação vai usar. Então, ela vai usar o Chorus, ela vai usar o Express.json,
ela vai utilizar a barra API como um prefixo da minha URL. Então as requisições terão que vir barra API barra alguma coisa. E quando chegar aqui, eu vou encaminhar lá para o meu arquivo de rotas, API routes aqui. E aqui eu inicio a minha aplicação e ela vai ficar ouvindo na porta 3001. Beleza, pessoal? Então esse é o nosso arquivo index. Aqui na API routes é onde eu configurei todas as minhas rotas. Eu poderia até colocar, por exemplo, rotas de usuário. Esse arquivo, no outro arquivo eu poderia colocar rotas de autenticação, API Authentication. No outro poderia API Category, qualquer coisa. Eu poderia separar por arquivos, né, para ficar bem dividido, bem organizado o código. Então aqui está toda a nossa configuração de rota, que eu chamo a biblioteca Express, o router, passando aqui o router do Express, o Get Connect Oracle DB, que é nosso arquivo de configuração com o banco. Que existe o erro, que é o arquivo de verificação, de validação, né, dos campos que estão vindo lá do front-end. Então isso aqui é a nossa rota Get, para devolver os usuários do banco da tabela pessoa. Essa aqui é a rota com o método post, para inserir um novo usuário. Essa daqui é a rota do método put, para fazer alteração de um usuário que já esteja no banco. E por fim, a rota delete, que é para excluir um usuário que vindo como parâmetro, né, na URL o ID desse usuário. Então vai vir um ID e vai executar a exclusão. Então a nossa API está pronta, foi simples. E agora a gente vai para a parte do front-end, a gente já fez os testes lá no Postman, e agora a gente vai para a parte do front-end, que nós vamos utilizar o React para isso, tá bom, pessoal? Então, vamos nessa. Pessoal, então vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa configuração agora do front-end. Eu tinha criado essa parte do front-end aqui, mas eu vou apagá-la, porque ela vai se criar automaticamente. Vou mover ela para a lixeira. Então aqui eu estou dentro da pasta back-end, eu vou clicar com o botão direito aqui em App Simples, abrir no terminal integrado. Então agora eu estou dentro da pasta App Simples e eu vou rodar o comando para criar o nosso projeto do React, que é o nosso projeto front-end agora. Então você vai executar o comando aí npx create react app e o nome da sua aplicação. Então, eu vou criar uma aplicação React App chamada Front-End. Dá o comando aqui, Enter, para ele instalar. Está perguntando se eu quero prosseguir. Vou clicar, apertar aqui o Y. Como você pode ver, pessoal, já até criou uma pasta aqui para mim chamada Front-End com esse comando, que é a pasta do nosso projeto, Front-End. Beleza, pessoal, acabou de instalar a minha aplicação React com o nome front-end, que foi o que eu coloquei. Como vocês podem ver, já está aparecendo aqui a pasta. Então, eu estou aqui dentro do diretório App Simples. Eu vou acessar essa pasta front-end, cd front-end. E aqui eu vou utilizar o meu comando npm install -d, que é uma tag para instalar como desenvolvimento. Então, aqui eu vou instalar o Tailwind CSS, o Post CSS e o Auto Prefixer. Então, faz essa instalação aí também. Agora que já terminou a instalação do Tailwind, eu vou rodar esse comando para iniciar o arquivo de configuração do Tailwind, npx tailwind css init-p. Beleza, pessoal, agora que já finalizou aqui a instalação, a criação do arquivo Tailwind, eu vou acessar aqui minha pasta front-end, vou entrar no arquivo tailwind.config.css e aqui eu vou substituir esse bloco de código por esse bloco aqui, que é o módulo exports, esse content. Ele é configurado aqui meio que uma regex para poder pegar esses tipos de arquivos. Então, a gente vai conseguir utilizar o Tailwind nesses tipos de arquivo dentro desse diretório src. Vou clicar aqui em salvar. Lembrando, pessoal, que esse comando aqui, esse bloco de código, eu vou deixar ele está lá no GitHub. Você pode acessar meu GitHub que está aí na descrição do vídeo para poder pegar, mas também ele tem lá no manual de instalação da biblioteca Tailwind, beleza? Então, arquivo configurado. Então, agora eu vou abrir o arquivo index.css dentro da pasta src, index.css. Eu vou apagar isso aqui tudo e vou colar essas informações que também estão na documentação oficial, né? Então, vou colar aqui, vou fechar esse index.css.
Beleza, pessoal. Então agora eu vou procurar as referências desse app.css aqui. Eu posso excluir ele daqui, a gente não vai utilizar. Vou entrar aqui dentro da pasta app.js, ó. Apagar essa referência aqui, apagar esse logo. Vou apagar, na verdade, tudo que está aqui, deixar só a div aqui. Vou chamar aqui de teste. Dentro de index.js, aqui a referência está ok, está tudo certo, não tenho o que fazer aqui. Então, beleza, eu vou iniciar aqui minha aplicação com o comando npm start. Você pode também, pessoal, aqui no lado direito, ó, você pode renomear o terminal para ficar mais fácil. Vou clicar aqui com o botão direito, rename, vou colocar aqui front-end. E no de cima eu vou colocar back-end. Então eu tenho o meu back-end rodando e eu tenho o meu front-end aqui na outra aba. Beleza. Deixa eu acessar aqui o meu front-end. Beleza, então aqui já está instalado, já está configurada a minha aplicação. Removi os estilos padrão que vem na aplicação React. Instalei o Tailwind. Vou fazer um teste básico aqui rápido com o Tailwind. Class name, eu vou colocar aqui um BG. Colocar essa cor aqui, Cyan 100. Então, já alterou aqui para mim o background. Tá funcionando, pessoal. Então, vamos para as próximas configurações aí. As criações de componentes e tudo mais. Pessoal, antes da gente começar a configuração dos componentes e tudo mais, eu já vou parar minha aplicação, rodar o comando aqui para instalar a biblioteca Axios. Então, o comando é npm e axios e de install, limpar o console. Agora nós vamos instalar a biblioteca React Number Format, para a gente estar fazendo a formatação lá dos inputs do formulário. Vou limpar aqui o console. E por fim, nós vamos instalar o Toastify, que é para a gente exibir um pop-up, né, quando der uma mensagem de sucesso ou alguma coisa do tipo, ou até de erro. Vou limpar aqui o console. Vou iniciar novamente minha aplicação, npm start. Então, beleza, pessoal, a aplicação iniciada. Eu vou voltar no VS Code para a gente criar nosso primeiro componente, que é o componente de cadastro. Vou, dentro da pasta src, clicar com o botão direito, New Folder, ou Nova Pasta. Então, eu vou criar uma pasta com o nome Components, que é onde vai estar os componentes da nossa aplicação. E eu vou chamar esses componentes depois aqui em app.js. Então, eu vou clicar com o botão direito dentro da pasta Components, New File, ou Novo Arquivo. E vou criar o meu primeiro componente chamado cadastro.jsx. Beleza, e aqui eu vou começar o desenvolvimento do meu componente para depois chamá-lo lá no app.js. Então primeiro a gente vai estar importando aqui port use state from React e também vou precisar aqui do use effect. Vou precisar fazer a importação do Axios. Vou precisar fazer a importação da biblioteca que faz a formatação das máscaras. E vou precisar fazer a importação do Toast. Beleza, pessoal, bibliotecas já importadas. E agora a gente vai começar a utilização delas aqui abaixo. Então eu vou criar uma constante aqui, chamado cadastro, que é o nome do meu componente. Vai receber uma arrow function. Só que aqui ele também vai ter entrada de parâmetros para esse componente, que é o que a gente vai precisar passar para ele algumas informações de atualização. Quando, por exemplo, eu clicar no botão editar, esse botão editar vai estar no meu componente de tabela. Só que quando eu clicar nesse botão, eu quero que as informações daquela tabela, daquela linha do usuário selecionado, apareçam no meu cadastro, no meu formulário, que é o que a gente vai criar aqui, para que eu possa fazer a alteração e depois salvar. Então tem que ter uma comunicação entre os dois componentes. Então por isso que precisa dessa passagem de parâmetros aqui. Então primeiro aqui vai ser onCadastrado, depois usuário selecionado, depois set usuário selecionado. Aqui agora eu vou iniciar as variáveis que serão utilizadas no meu formulário para trafegar as informações, que é o const name, set name, perdão pessoal, eu acabei colocando errado, const nome, set nome. Vou copiar aqui para baixo, já vou colocar aqui o nome, telefone,
e-mail e data de nascimento. Então as minhas variáveis aqui já estão criadas. Agora eu vou criar aqui um use effect para fazer uma atualização sempre que um usuário for selecionado. Então vou fazer uma validação verificando se o usuário está selecionado. Se tiver selecionado, eu vou querer setar todas as informações que veio nesse usuário. Então eu vou setar o nome, telefone, e-mail, data de nascimento. Essas letras aqui eu estou colocando em maiúsculo, pessoal, porque geralmente é como vem do Oracle. Ele devolve o nome das colunas em maiúsculo, por isso que eu estou colocando aqui em maiúsculo. E se não tiver, o usuário não tiver selecionado, eu vou setar todas essas variáveis para vazio. Faltou um else aqui, pessoal. Beleza, e isso daqui, pessoal, eu vou fazer sempre que houver uma mudança nessa variável aqui, usuário selecionado. Sempre que houver uma mudança, ele vai ficar monitorando e ele vai executar todo esse bloco aqui. Agora, pessoal, eu vou criar uma função handle submit. Ela vai receber um evento, que é o evento do formulário. Essa função será chamada quando a gente clicar e enviar lá no formulário. Ela será executada. Beleza, então a gente vai estar utilizando aqui o event.prevent default para prevenir o comportamento padrão do formulário para que a gente consiga fazer nossas validações. Vou criar aqui uma variável, uma constante novo usuário, e ela vai receber nome, telefone, e-mail, data, nascimento. Que será, esse novo usuário vai ser o que eu vou enviar lá para o meu back-end. Aqui agora eu vou querer fazer uma verificação se o usuário está selecionado. Pessoal, se o usuário está selecionado, significa que eu tenho esse usuário na minha tabela e eu cliquei nele para fazer a edição. Então ele já tem um ID. Se ele já tem um ID, o que eu quero fazer é um put lá no meu back-end. Então eu vou fazer uma operação no Axios de requisição put para fazer uma alteração nesse usuário. Então eu vou chamar aqui o axios.put, passando a minha URL, localhost 3001, que é o URL lá do meu back-end, /api, /usuários. E agora aqui eu preciso passar o ID. Para eu passar o ID, eu vou colocar isso daqui com essas crases aqui, para que eu consiga concatenar aqui de forma mais fácil o ID. Então aqui eu vou estar passando o usuário selecionado, ponto ID. Ok. Beleza, o meu primeiro parâmetro da chamada aqui do Axios é a minha URL. O meu segundo parâmetro, eu vou colocar uma vírgula e vou passar agora o body da requisição. Qual que é o body da requisição? São as informações que eu estou passando lá para o meu back-end, o que eu quero alterar nesse usuário. Então eu preciso passar o nome, telefone, e-mail, data de nascimento, que é o que eu já coloquei aqui nessa variável novo usuário. Então eu vou colocar aqui novo usuário. Beleza, eu vou dar um .den, que é o retorno. O que ele vai fazer quando essa requisição for realizada. Então, quando essa requisição for realizada, pessoal, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a atualização dos meus componentes. Então, se eu estou efetuando um cadastro lá no meu formulário, eu preenchi o formulário, cliquei em enviar. O que eu quero fazer depois disso? Eu quero que essa informação resulte na tabela que vai estar logo abaixo. Então eu quero que essa alteração já vá para lá, eu quero limpar o meu formulário, eu quero dar uma mensagem que funcionou, que deu tudo certo. Então é isso que eu vou fazer aqui agora nessas configurações. Então eu vou chamar a função aqui onCadastrado para dizer que esse usuário foi cadastrado e avisar os outros componentes. Eu vou chamar a função que ainda não está criada, mas eu vou criar limpar formulário. E eu quero chamar aqui o toast.success, passando uma mensagem usuário. Então, pessoal, se essa requisição aqui por algum motivo der algum erro, ela vai cair no bloco cat, que eu vou criar aqui agora. Vou criar uma arrow function aqui dentro, chamando aqui, passando o erro. Então, eu vou querer exibir esse erro no toast também. Então, vou chamar aqui o toast, passando o erro, .response.data, que é onde vai vir a mensagem de erro. Beleza, pessoal. Então, esse daqui só foi o primeiro bloco do meu if, que é uma situação em que o usuário está selecionado. Então, se ele não tiver selecionado, eu vou querer fazer o quê? Eu não vou querer fazer uma alteração com os dados do formulário, e sim enviar
para um cadastro lá no banco. Então eu vou utilizar o método post. Então eu vou fazer aqui um axios.post, passando o primeiro parâmetro que é a URL. Então eu vou passar aqui HTTP. Eu vou copiar daqui de cima, né, para a gente ganhar tempo. Usuários. HTTP, localhost, 3001, API, usuários. E aqui eu vou passar o meu parâmetro, que é o corpo dessa requisição. Vou passar também aqui o novo usuário. Beleza. E se isso der certo, o que eu vou querer fazer? Vou querer fazer a mesma coisa, atualizar a tabela, limpar o formulário e enviar uma mensagem na tela dizendo que deu tudo certo. Beleza, já colei aqui. E agora também esse bloco cat também vou precisar dele para apresentar a mensagem de erro. Beleza, pessoal. Então nossa função handle submit já está pronta para quando eu clicar no botão lá de atualizar o usuário ou salvar cadastro, já vai estar fazendo aqui o que ela tem que ser feito. Então eu vou criar agora aqui a função limpar formulário. Essa função nada mais vai fazer do que passar tudo isso daqui, ó, para vazio. Todas essas chamadas aqui. Então você tá tudo para vazio. E aqui em usuário selecionado, que é essa daqui, eu vou setar null. Set usuário selecionado, null. Beleza, pessoal. Então as minhas funções já estão criadas. Opa, faltou aqui, né? Function, limpar o usuário. Set nome, estou setando todas as minhas variáveis aqui para nulo e estou dizendo que esse usuário não está selecionado. Então, como todo componente em React, eu vou dar aqui um return, abrir e fechar aqui o parênteses. Então, eu vou criar aqui um form, passando aqui o onSubmit, chamando aqui handle submit, que é a função que eu criei. Então, em outras palavras, o que eu estou fazendo? Quando esse formulário for submetido, vou clicar em enviar, por exemplo, ou salvar, essa função será acionada e vai fazer requisição lá no banco para alteração ou para inserção de dados do usuário, do formulário. Agora eu vou criar aqui 3 divs, uma dentro da outra, onde essa última div aqui vai ter um label, nome, aqui eu vou passar o nome também. Vamos ver se isso daqui já aparece lá. Não vai aparecer porque eu ainda não estou chamando esse componente lá no meu app.js. Então eu vou fazer o seguinte, como eu já tenho algo no meu formulário, eu vou chamar esse componente cadastro aqui dentro de app.js. Então vamos lá, import. Beleza, então na teoria eu já consigo utilizá-lo aqui. Como vocês podem ver, ele deu erro aqui, pessoal. Na verdade, eu criei o meu componente cadastro, mas eu não fiz nenhuma exportação que me permitisse usar o meu componente em outro lugar. Então, por isso que também não funcionou. Então, vou dar aqui um export default cadastro. Ele emitiu outro erro, pessoal. Faltou aqui no Axios, ó, colocar aqui umas aspas para ele poder chamar. Beleza. Então, o meu nome, né, lá do formulário já está aparecendo aqui. Eu vou definir aqui também um input, que vai ser do tipo texto. Então, vou colocar aqui um ID, nome, placeholder, digite seu nome, value, required, passando true. Vou passar aqui o onChange. Ok, esse aqui é o primeiro campo do nosso formulário. É um nome, que vai ter um label nome e um input. Bem, ok, então vamos fazer as configurações aqui do Tailwind CSS para dar uma vida nesse formulário aqui. Pessoal, vou copiar e colar aqui para a gente ganhar tempo. Você vai colocando aí também. Background white, aí tem um shadow aqui, vou dar um sombreamento, arredondar. Tem uns pads aqui que eu estou usando. Tem uma margem border, flex na posição de coluna e uma margem na vertical de 2. Estou copiando e colando aqui, pessoal. Vocês vão colocando aí também. Que se eu for colocando cada coisa no vídeo vai ficar realmente muito extenso. Aqui no label também vou colocar um class name. Vamos ver como é que tá ficando. Já ficou um pouco mais agradável. Aqui no input também. Beleza, pessoal. Então eu vou colar aqui também para adiantar nos códigos. Eu vou colar outra div aqui.
Deixa eu dar uma formatada nela aqui. Que é do campo telefone. Então, criei uma outra div, passei aqui um label, chamei esse label de telefone. Deixa eu ver aqui para cá. Passei aqui a classe dela. Aqui no... é o diferente aqui, né? Que em vez de eu passar um input, como eu fiz aqui no campo de nome, passando esse input, eu utilizei esse pattern format, que ele vem daqui, ó, dessa biblioteca, e ele vai servir para a gente colocar a máscara no campo do input. Então vai facilitar muito, vai deixar mais bonito também e vai fazer o que a gente precisa. Então, o que eu coloquei aqui? Eu disse que ele é obrigatório, coloquei um formato padronizado aqui de 5 dígitos aqui, 4 aqui, tipo número de celular, né? Passando também o DDD, o placeholder para aparecer ele no fundo, as minhas classes do Tailwind, o ID, o tipo e o value, que é a variável de telefone definida lá no início. OnChange normal, passando aqui o evento e setando aqui o telefone com eventTarget.value. Vou salvar aqui. Então, até agora está ficando assim. O que você poderia simplesmente, pessoal, copiar e colar e alterar o que você precisa aí, né? Colocar as outras informações do formulário. Que o mais complicadinho é quando você faz o primeiro para você estilizar e deixar ele do jeito que você quer. Depois que você consegue estilizar o primeiro para ficar bonitinho do jeito que você quer, aí você copia e cola pro restante e vai editando aí o nome e tudo mais. Então agora eu vou colar aqui o formulário do e-mail. Você vê, pessoal, que esse formulário ele tá seguindo o mesmo padrão, tá? Tem nada de diferente aí, por isso que eu estou copiando e colando, para a gente poder ganhar tempo. Agora eu vou colar o formulário de data de nascimento, passando aqui também formatação, colocando aqui para dia, mês e ano, colocando aqui o padrão já certinho, campo obrigatório, value e data de nascimento, tipo texto, setando aqui a data de nascimento, salvar aqui para ver como é que tá ficando. Beleza, praticamente aqui só faltam então 2 botões aqui que a gente vai colocar agora. Por último, pessoal, vou colar aqui os botões e vou explicar a vocês o que eles estão fazendo. Beleza, então criei mais uma div de bloco ali para ficar embaixo dos meus campos de formulário e vou criar aqui, estou criando aqui 2 botões. Um botão sempre vai aparecer e o outro vai aparecer somente se o usuário tiver selecionado. Que esse botão, se o usuário tiver selecionado, eu quero ter uma opção de limpar o formulário. Então o usuário está selecionado, mas eu quero meio que desselecionar. Então eu utilizo esse botão limpar. E esse botão limpar só vai aparecer quando o usuário estiver selecionado. Beleza. Então aqui eu tenho um botão, o primeiro botão aqui, tipo dele aqui é o submit, que ele vai enviar o formulário. Se o usuário tiver selecionado, eu estou fazendo uma alteração. Então ele vai apresentar para mim atualizar o usuário. E se o usuário não tiver selecionado, significa que eu estou querendo cadastrar um novo usuário. Então é cadastrar. O segundo botão, que é o que eu já tinha mencionado, é se o usuário tiver selecionado. Eu vou criar aqui um botão. Deixa eu dar uma tabulação aqui. E o tipo desse botão é o button, não pode ser submit, que senão dá erro, pois ele tenta enviar o formulário e não é isso que a gente quer fazer. Então o type dele aqui é o button. Quando eu clicar nele, eu vou chamar a função limpar formulário, que a gente definiu ela aqui em cima. Limpar formulário. A classe dela, né, que é a estilização, o nome, limpar, e se o usuário não tiver selecionado, eu não vou exibir nada. Beleza, pessoal? Vamos ver como é que ficou. Tá aí. Deixa eu preencher aqui algumas informações. Aqui é número. Ele não aparece nada porque não tem usuário nenhum selecionado. Isso daqui ficaria como novo cadastro. E na teoria, se eu pedir para ele enviar aqui um cadastro, já vai funcionar, só que vai dar erro porque eu tô chamando outras funções aqui que elas não foram ainda configuradas. Então, por exemplo, se eu chamar aqui para cadastrar um novo usuário, ele vai tentar chamar isso daqui e não vai encontrar nada. Mas vamos fazer um teste mesmo assim, né? Vamos lá, então vou cadastrar aqui o Edu. Até preencher aqui. Edu, telefone, e-mail, data de nascimento. Vou enviar 100, você vai ver que vai dar erro ou deveria dar erro, né?
Erro não, né? Um alerta. Preencha este campo. Beleza. Preencher aqui. Cadastrar. Pessoal, eu precisei remover aqui, precisei comentar essa função on cadastrado e precisei comentar aqui os 7 usuários selecionados. E agora eu cadastro um usuário e ele não dá erro para mim. Só que ele também não aparece a mensagem de sucesso aqui. Por que isso acontece? Porque eu preciso cadastrar, eu preciso configurar esse pop-up que vai aparecer na tela para mim lá dentro de app.js. Então é isso que a gente vai fazer agora aqui, fazer essa configuração para que a gente consiga ver que o usuário foi cadastrado lá para o nosso formulário. Então a gente vai começar fazendo o import aqui do Toast Container, da biblioteca React Toastify, e importando também a classe CSS de estilização para poder exibir na tela. Depois disso eu vou iniciar o meu Toast Container aqui, vou chamar ele aqui embaixo do meu componente de cadastro, vou configurar o tempo de fechamento dele para 4 segundos e eu quero que ele apareça na parte superior da tela no centro. Tem mais outras configurações que podem ser feitas, pessoal, mas acabou que eu só vou fazer essa daqui porque essa daqui já é suficiente para a gente. Então vou salvar, vou voltar aqui no navegador. Como vocês podem ver, já está apresentando aqui a mensagem na tela. Usuário cadastrado com sucesso. Então eu vou cadastrar um outro aqui, deixa eu só confirmar aqui como que está o banco. Então eu tenho 3 usuários cadastrados e vou cadastrar mais um agora. Então vou colocar aqui João, telefone, e-mail e a data de nascimento dele. Cadastrar. Usuário cadastrado com sucesso, eu vou confirmar aqui no banco. João já está cadastrado. Beleza, pessoal. Então, o nosso formulário para cadastro já está funcionando. Vamos continuar a configuração. O nosso módulo aqui de cadastro, nosso componente de cadastro, ele está todo pronto. Deixa eu só descomentar isso daqui. Vou descomentar isso daqui. Que nas implementações dos próximos componentes, isso daqui vai ser necessário. Então, o nosso componente está pronto. Pessoal, não esqueça de exportar aqui, tá? O componente Export Default Cadastro. Se você não exportar esse componente, você não consegue utilizar ele em outro local da sua aplicação. Beleza. Eu vou salvar isso aqui e vou criar agora o novo componente chamado tabela usuários.jsx. Então, pessoal, eu vou começar aqui importando 3 bibliotecas. Esse componente de tabela de usuário ele será bem menor do que o de cadastro, tá, pessoal? Então eu vou importar, vou precisar também do Axios, vou precisar também do Toastify. Pessoal, o meu componente de tabela de usuário ele vai receber 3 parâmetros também. O primeiro parâmetro vai ser atualiza tabela. Esse atualiza tabela, pessoal, ele será chamado quando eu efetuar um cadastro no meu formulário ou uma atualização, esse atualiza tabela será chamado para atualizar a minha tabela e atualizar aquele registro, ou de atualização ou de inserção. Atualiza tabela e o set usuário selecionado. Então vou começar criando aqui um const usuário, passando um array vazio. É set usuários. Que esse daqui vai ser usuários que eu vou trazer do meu banco via API para listar na minha tabela. Então eu vou iniciar aqui agora o useEffect, que eu vou fazer uma chamada na minha API atualizando a tabela. Atualiza a tabela. Então aqui eu vou querer fazer um axios.get na URL http localhost 3001 /api /usuários. Eu vou querer pegar essa resposta, response, e eu vou setar esses usuários. Beleza, pessoal? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz aqui a minha chamada lá no banco, na minha API de usuários, trouxe esses usuários, setei aqui na minha set usuários, setei aqui nos usuários da tabela. E isso daqui sempre vai acontecer quando atualiza a tabela, tiver alguma mudança. Então, quando um usuário for cadastrado ou um usuário for alterado, essa função será chamada e será feita uma chamada no meu back-end para atualizar a minha tabela. Vou criar uma função agora de editar,
function handle, onde essa função vai receber um ID. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma constante usuário que vai ser igual usuários.find, aonde o .id vai ser igual o meu ID. E aqui agora eu vou setar meu usuário selecionado, passando aqui o meu usuário. Então o que está acontecendo aqui, pessoal? Quando eu chamar essa função aqui, quando vai ter um botão na minha tabela chamado editar. Quando eu clicar nesse botão editar, ele vai carregar essa função. Essa função vai chamar essa set usuário selecionado, passando o meu usuário que foi selecionado. Essa variável aqui, ela vai impactar lá no meu componente de cadastro, para poder aparecer no meu formulário esse usuário. Então, esse usuário será carregado no formulário para fazer as edições que precisam ser feitas. Próxima função que eu vou criar agora é excluir. Também vai receber um ID. Então, aqui eu vou fazer uma chamada lá no Axios, axios.delete, passando a URL, http localhost 3001. E aqui eu vou ter que passar o ID no parâmetro. Então, eu vou colocar aqui as classes. E aqui eu vou colocar um barra para eu poder passar o meu ID aqui. Depois que isso for executado, eu vou querer chamar aqui o den, passando aqui uma arrow function. E aqui eu vou passar o set usuário selecionado, passar um null on, atualiza a tabela. E por fim o toast.success. Então aqui a minha função handle excluir está pronta. Vou passar aqui só um catch, caso aconteça um erro aqui, para a gente conseguir visualizar no console o que aconteceu. Então as funções já estão criadas, pessoal. O próximo passo agora é construir a nossa tabela e fazer a estilização dela. Pessoal, então já vou colar o código aqui para a gente poder ganhar tempo e eu vou explicando a vocês o que está fazendo. Então, todo esse código aqui é o código da minha tabela. Eu vou englobar a minha tabela em uma div, passei a estilização aqui para ela. O cabeçalho da minha tabela é esse bloco aqui, onde vai ter o nome, telefone, e-mail, data de nascimento, data de cadastro e as ações, que são os botões. O meu body é o corpo da minha tabela. Então aqui no corpo da tabela, pessoal, eu chamei os meus usuários, passei a função map, passando aqui todas as informações para cada coluna da minha tabela. Então eu tenho aqui uma chave key, passando o usuário.id, que é um identificador único de cada linha. Então não pode ficar sem esse identificador. Então aqui eu tenho usuário, nome, telefone, e-mail, data de nascimento, data de cadastro. Aqui eu tenho os meus dois botões que eu criei. Então eu tenho o botão de editar o usuário e o botão de excluir o usuário. Então, já exportei aqui a minha tabela de usuários. Agora eu posso vir aqui no meu app.js e importar esse componente aqui. Então, vou clicar aqui, tabela, usuários. Beleza, já quando eu coloquei esse componente aqui, tabela usuários, ele já importou aqui para mim. Caso não tenha importado para você, você pode fazer essa importação manualmente aí. Vou trazer ela aqui para cima para ficar uma do lado da outra. Then is not defined, linha 20, 13, deixa eu ver, deu um errinho aqui, pessoal. 13 não, linha 20. Ah, tá, faltou o ponto aqui, pessoal. React Toast não foi importado corretamente, será que é isso? Deixa eu fazer o seguinte, vou pegar aqui no meu componente do cadastro que deu certo, eu vou... Ah, tá, faltou aqui, ó. Faltou colocar as chaves aqui, pessoal. Só acertar aí também. Beleza. Então, opa, já carregou aqui pra mim. Deixa eu tirar essa cor que eu coloquei aqui, né? Porque eu não preciso disso aqui. Beleza, pessoal. Então, já carregou o meu componente de formulário, que é o de cadastro aqui, né? E já carregou também a minha tabela com os meus usuários, como vocês podem ver. E já tem aqui os dois botões aqui também. Então, se eu clicar aqui em editar, dá um erro. Por quê? Porque eu não fiz a configuração ainda no meu app.js, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Eu preciso configurar o meu app.js para fazer essa intermediação entre os dois componentes, o componente de cadastro e o componente tabela de usuários. Então é isso que a gente vai fazer agora. Para isso eu vou precisar aqui importar o useState. Vou criar aqui uma variável const, vou criar uma const atualiza tabela, passando aqui o false por default. E vou criar aqui também const, uma constante, usuário selecionado
Agora eu vou precisar criar uma função atualiza tabela, handle, que ela simplesmente vai setar aqui para mim, set, atualiza tabela, passando aqui o valor contrário do que tiver atualmente. Então, se tiver falso, vai passar para true, se tiver true, vai passar para falso. Então, aqui o meu primeiro componente de cadastro, ele pede aqui o parâmetro on atualizado, perdão, on cadastrado. Então, eu vou passar ele aqui e ele vai receber handle atualiza tabela. Vai receber essa função. O outro parâmetro aqui é o usuário selecionado, que vai receber o usuário selecionado, vai receber esse usuário selecionado aqui. E o outro parâmetro é o set usuário selecionado, que vai receber o set usuário selecionado. Opa, faltou aqui. Beleza, set usuário selecionado. Agora vamos ver aqui a tabela de usuários. Tabela de usuários tem 3 parâmetros. Já copiar os 3 aqui. Vou entrar aqui no app, colar os 3 aqui. Então, o meu primeiro aqui vai receber o atualiza tabela. On atualiza tabela vai receber o handle atualiza tabela. E o set usuário selecionado vai receber o usuário selecionado. Perdão, vai receber o set usuário selecionado. Beleza, eu vou salvar. Então, pessoal, o componente app já configurado. Eu vou testar nossa aplicação. Eu vou clicar aqui para editar um usuário. E não está aparecendo. Vou ver se está com algum erro aqui no console. Também não está com erro nenhum. Eu vou testar a função excluir. Usuário excluído com sucesso. Então, eu vou dar uma olhada na minha função editar, pessoal, para ver se está com algum problema. Função editar. Editar. Passando o ID. Esse ID tá maiúsculo e eu estou usando aqui o minúsculo. ID. ID vai ser igual ao parâmetro ID. Lembra aqui que a gente fez a configuração, pessoal, do usuário? Deixa eu ver. Foi aqui. Usuário selecionado, ele vem todo maiúsculo, entendeu? Por isso que eu tive que setar aqui tudo maiúsculo. Quando ele vem lá do banco, ele vem maiúsculo para mim. Então aqui tem que ser maiúsculo também. Então vou salvar aqui, vou testar novamente. Editar. E agora o meu usuário já está aparecendo aqui para edição. Então vou selecionar esse usuário aqui, que foi criado às 19h45. Vou fazer uma edição, passando aqui o nome para vazio e vou clicar em atualizar o usuário. Ele pede para preencher o campo, vou clicar e vou colocar esse é um teste. Clicar aqui em atualizar o usuário. E você vê que ele já atualiza, já dá mensagem aqui para mim e já atualiza a minha tabela. Então, pessoal, como vocês puderam ver, eu já estou conseguindo fazer o cadastro do usuário, já estou conseguindo fazer a edição, já estou conseguindo fazer a exclusão, já estou conseguindo visualizar os meus cadastros aqui. Então, é um conhecimento bem completinho para vocês aí, vai ajudar com certeza no seu desenvolvimento se você está começando agora, se você está começando a estudar programação, já vai te dar uma ideia de como que funciona o React, as integrações, comunicação entre os componentes e tudo mais. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você. Se você gostou, dá um like aí, dá uma moral e é isso. E esse vídeo aí vai também pro inscrito aí que pediu, esqueci o nome dele agora, mas ele pediu um vídeo aí para ensinar a fazer esse formulário, essas comunicações, essa integração com o banco. Tá aí o vídeo aí para vocês. Então, um abraço para vocês aí, até a próxima.